Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos à Interinvest Educacional e Online Traders. Eu sou Fabiano Oliveira. Este é o nosso call de abertura do pregão de 18 de fevereiro de 2011. Bom, com relação ao pregão de ontem, gente, um pregão extremamente difícil, extremamente complicado. Nada, nenhuma surpresa, na verdade, para a gente, porque a gente já tinha comentado sobre isso aqui no nosso call de abertura no começo do pregão, tá? A gente já tinha dito que se o mercado caísse seria bastante simples e se o mercado subisse seria um tanto quanto complicado. Tá? Vamos tentar explicar um pouquinho disso para vocês. Por que, que a gente entende assim? Por que, que a gente vê quando o mercado está subindo está difícil, quando o mercado está caindo fica mais fácil? A tendência primária do nosso mercado agora é de baixa, é de queda, tá? Ela é baixista. Então, quando a gente está caindo, a gente está operando a favor da tendência primária do mercado. E quando a gente está subindo, a gente está indo contra essa tendência primária do mercado. Tá? E é isso que dificulta um pouco as nossas operações, certo? Então, o mercado ele sempre funciona em euforia e em desespero. Tá? Quando a gente tem uma divergência, vamos dizer assim, em relação a essa tendência principal, que a gente chama popularmente de correção, ou seja, quando o mercado cedeu muito e ele começa a recuperar, começa a subir, isso complica um pouco a nossa vida, complica um pouco a nossa situação, certo? Porque ainda tem muita gente pensando em vender, o mercado ainda está muito assustado com as últimas quedas que aconteceram aí, e daí quando ele sobe sempre devagarinho, sempre enrolado, e isso acaba sempre complicando um pouco a nossa situação, a nossa vida para operar day trade, principalmente, tá? Então é mais ou menos isso que a gente consegue visualizar e que a gente entende que dificulta um pouco as nossas operações, tá? Em termos de day trade para o dia de hoje, a gente pode esperar mais ou menos a mesma coisa. Tá? Então, se o mercado continuar subindo, a gente pode continuar esperando um dia difícil também. Tá? Não vai ser um dia fácil, não vai ser moleza, vai ser enrolado, porque a gente está em resistência no nosso mercado. Ou seja, ele caiu muito e agora corrigiu, está lá próximo às médias do gráfico diário, então ele está enfrentando resistência. E é por isso que ele sobe tão devagar. Para operações day trade, gente, isso praticamente mata o nosso dia. Tá? Então, a dica de hoje, entendendo essa lógica que a gente está tentando mostrar e desenvolver com vocês, é que se o mercado cair, ele vai retornar à tendência principal dele. Tá? O que vai acontecer se começar a cair? Muita gente que comprou lá embaixo, certo? Comprou ali pelos 64 mil pontos, 65 mil pontos, vai começar a zerar a posição, entendeu? Muita gente como nós, day traders, vai começar a abrir posições vendidas. Muitas pessoas, swing traders, vão começar a abrir também posições vendidas, aguardando aí a busca das mínimas anteriores lá nos 64 mil pontos. E isso vai gerar um volume forte de venda, o que vai tornar o nosso dia um pouco mais fácil. Como vocês todos já sabem, que a gente sempre explica para vocês nas aulas, para a gente conseguir fazer bons day trades, é necessário a gente ter tendência, tá? Tem que ter tendência, tem que ter volume. Tá? Então, o volume, se o mercado começar a cair, deve entrar um volume bastante forte em função da retomada da tendência principal. E é isso que a gente está aguardando, tá? Então, o dia de hoje, a gente está esperando mais ou menos em linha com o que a gente está falando. Nesse momento, nós temos o índice futuro americano operando praticamente estável em 0,041% de alta, petróleo caindo 0,2% de alta, então também não temos tendência no mercado americano. Nos Estados Unidos, nós temos hoje uma agenda vazia, não tem nenhum dado importante a ser divulgado. Hoje começa a reunião do G20, tá, que termina só no sábado. É esperado para as 11 horas o discurso do presidente do Fed, Ben Bernanke, sobre os desequilíbrios mundiais e a estabilidade financeira. Tá? Então, normalmente, quando o presidente do Banco Central americano discursa,
sempre acaba tendo algum tipo de movimentação e algum tipo de influência no mercado, tá? Então vamos ficar de olho aí às 11 horas nesse discurso do Ben Bernanke, tá? Então essa é a nossa perspectiva para o dia, gente. Um dia que talvez não tenha grandes movimentações em função de uma agenda vazia, tá? Então todas as notícias relevantes da semana já foram divulgadas. E o mercado hoje pode ficar enrolando, pode ficar no 0 a 0, ou ele pode aproveitar que não existe uma agenda para realizar um pouco, tá? Então são os dois cenários que a gente considera favoráveis, aí considera possíveis, tá? No caso da compra, como eu disse, muito cuidado. Vamos ver quais são as recomendações do dia, então? Bom, gente, vocês estão vendo aqui na minha tela o gráfico do Ibovespa, exatamente como eu falei para vocês, tá? Exatamente o que a gente havia falado. Vocês têm aqui um candle bem esquisito no dia de ontem. Observe que o volume não foi nada espetacular, não foi nada acima da média, tá? Deixou aqui uma espécie de um invertido, um candle de indecisão, que reflete exatamente aquilo que a gente falou para vocês agora nesse começo, tá? O mercado está indeciso, ele está sentindo o peso aqui já dessa zona de resistência das médias e pode sim voltar a ceder, pode sim voltar a cair, tá? Então, vamos tentar ficar de olho nisso aqui. Os pontos importantes para o nosso índice são 67.106 pontos na venda, tá? A partir desse ponto, ele passa a dar venda no diário, daí sim com alvo lá nas mínimas anteriores, nos 64.016 pontos, tá? E a gente não pode ou não deveria romper aqui os, deixa eu pegar o valor exato para vocês, 67.875,96, tá? Então seriam esses os pontos de referência no índice Ibovespa para o dia de hoje, tá? Vamos dar uma olhadinha, como sempre, no índice futuro. Vocês estão vendo aqui. Exatamente como a gente havia falado no começo, na abertura, tá? Observem que ele está deixando um começo bem indeciso, dentro dos limites do candle anterior, tá? Então, precisamos ficar de olho nesses pontos aqui, ó. 67.950 e 68.840, tá? Então essa é esses são os pontos de referência aqui para o nosso índice futuro, ok? Então, a partir dos 67.950 a gente passa a ter um dia de tendência, passamos a ter tendência no intraday e daí deve entrar um pouco mais de volume para a gente, tá? Pelo menos é o que a gente aguarda, é o que a gente espera aí. Rompendo esse 68.840, a gente acha que pode ficar um pouco complicado e devemos ter bastante cuidado nas nossas operações, caso isso aconteça, tá? Vamos lá então, recomendações de compra para o dia. Complicado falar em compra, tá, gente? Complicado falar em compra, porque a maior parte dos ativos estão em zona de resistência, estão encontrando dificuldades para continuar essa subida aí no gráfico diário, tá? Mas a gente, como sempre, selecionou alguns que eventualmente podem ter uma movimentação maior caso o mercado resolva subir. São ativos que estão mais fortes aqui no gráfico diário, tá? Então a primeira delas é a BVMF3. Vocês estão vendo aqui, tá? Inclusive temos uma pergunta no chat lá do Daniel, se é verdade que uma nova bolsa está sendo planejada e ela está afetando a BVMF. É verdade, é verdade. Não é que ela está sendo planejada, mas existem rumores de entrada de uma nova bolsa no mercado brasileiro. Isso acabaria com o monopólio da Bovespa. Por enquanto são especulações, nada de concreto, mas o mercado trabalha com base em especulações, né? Então isso está sim afetando o ativo da Bovespa, a BVMF3, tá? Nós temos aqui então, gente, para a Bovespa, para a BVMF, perdão,
rompimento dos 11,95, mais precisamente, rompimento aqui dos R$12, tá? Exatamente neste ponto. Nós temos aqui um topo em 11,95 e nós temos aqui outro topo em 12,07, tá? Então, rompendo esses 11,95, ela pode ter força para ir lá buscar os 12,07, tá? Então, rompendo os 12,07, ela montaria um pivô de alta e passaria a trabalhar acima das médias do gráfico diário, tá? Então, acho que é um ponto bem interessante para a BVMF, tá? Dá até para a gente colocar dois pontos de interesse, que seria o 11,95 e o 12,07. Muito cuidado com o 11,95, porque nós temos uma proximidade muito grande dos R$12, que é uma resistência natural do ativo, tá? Então, 11,95 importante e 12,07 mais importante ainda, tá? Rompendo isso, a gente estaria dando compra no gráfico diário, estaria montando pivô. Um outro ativo que a gente também considera interessante é a Gerdau, a GGBR3. Ontem operou em alta forte, montando aí mais um sinal de alta, mais um sinal de compra, rompendo o candle do dia anterior. E ela está indo lá buscar o alvo de R$ 24,78, tá? Então acho que tem espaço para desenvolver bastante até lá. Deixa eu limpar um pouquinho essas linhas aqui para facilitar. O ponto de interesse da GGBR é aqui em 23,74, tá? Então, rompendo aqui os 23,74, a gente passa a ter mais um sinal de compra no intraday. A gente passa a ter, teoricamente, vamos chamar assim, uma tendência no intraday, tá? Rompendo então 23,74, o próximo alvo seria os R$24 e após os R$24 nós teríamos como alvo 24,78. Além da Gerdau, nós temos também a Usiminas, que também ontem trabalhou em forte alta, tá? Era um dos ativos que estava no nosso call de abertura do pregão também. E hoje ela tem um ponto bem legal aqui, um ponto bem interessante, que é os R$20,38, tá? Então, rompendo esses 20,38, a Usiminas pode abrir espaço para buscar aqui os R$21, tá? Então, acho que é um dos ativos que vale a pena acompanhar, vale a pena ficar de olho no dia, porque ela está muito bonita no diário, falhou um fundo aqui e está montando um pivô, certo? Rompendo este pivô, ela tem espaço para ir lá buscar os R$21. O ativo estava muito forte no dia de ontem. Observe aqui o volume dela, que foi bem considerável, o maior volume do ano para ela. Dá até para a gente fazer uma pesquisa um pouco mais longa aqui no gráfico das Usiminas. É o maior volume desde outubro, tá? Desde o fim de outubro para os Usiminas. Então, realmente, destaque apreciativo, volume muito forte. Então, vale a pena a gente acompanhar assim, porque entrou realmente um volume muito forte nesse ativo na compra, tá? Então, essas três eram as nossas recomendações de compra. Então, como vocês podem ver, a gente tem aí apenas 3 recomendações de compra e temos aí várias recomendações de venda, tá? Então, como eu disse, o mercado está bem mais vendedor do que comprador nesse momento, pelo menos em termos gráficos, tá? É claro que na hora, como a gente sempre gosta de dizer, o jogo só começa quando o juiz apita, né? Então, a partir da hora em que o pregão se iniciar, a gente vai ver o volume entrando nos ativos, a gente vai conseguir perceber se isso vai se confirmar ou não, tá? Mas o que a gente pode perceber é que desde a partir de ontem, tá? Aquela força compradora do nosso mercado, ela simplesmente sumiu no dia de ontem, tá? Então, quem estava no pregão com a gente no curso ao vivo lembra que na parte da tarde a gente praticamente não conseguiu montar grandes operações, porque a gente tinha o Dow subindo muito forte e tínhamos o nosso índice futuro totalmente parado aqui, tá? O que complica bastante a nossa vida, complica bastante as nossas operações, certo? Então, quando a gente junta o gráfico com a observação de que a tendência do mercado, a força compradora parece ter enfraquecido, a gente começa a ter algo um pouco mais concreto e que pode trazer para a gente algum tipo de resultado legal, tá? Então vamos aos ativos que a gente recomenda para venda. Ambev 4,
tá? Também observem que ela está seguindo bem a tendência aqui do mercado, um gráfico bem semelhante ao gráfico do Ibovespa, vem de nova mínima e agora está encontrando resistência aqui nas médias, tá? Então vamos ficar de olho caso ela perca aí os 44,89, tá? Se perder os 44,89, ela abre espaço para ir lá buscar os 42,12, tá? Então vamos ficar de olho na Ambev 4, sempre tomando muito cuidado em função do volume dela, que não é lá dos mais legais, o book dela é muito espaçado, então a gente sempre acaba tendo problema para operar Ambev no intraday em função do spread do book, tá? Nós temos, como sempre, as nossas construtoras que quase todos os dias estão fazendo parte dos nossos calls, porque estão movimentando bastante. Então a gente tem aqui a Rossi, tá? A Rossi tem um ponto bem interessante aqui, caso ela perca os 12,80, ela tem espaço para ir buscar lá os 12,07, tá? Então vale a pena ficar de olho na Rossi nos 12,80. O ativo já está demonstrando aqui fraqueza, uma vez que o mercado está subindo e ela não está mais conseguindo desenvolver, tá? Não está mais conseguindo recuperar. Então isso aqui já demonstra que nós estamos numa zona de resistência também aqui nesse ativo, tá? Perdão. Nós temos aqui também a Cyrela, a Ciri 3, tá? Como vocês podem ver aqui no gráfico, dando sinais consecutivos de venda. E caso a Cyrela perca aí os 18,04, ela tem alvo, tem espaço para buscar lá os 17,34, tá? Então acho que bem interessante aí a Cyrela, vale a pena acompanhar. Ontem a gente já estava de olho para vender a Cyrela no fim do pregão, acabou não rompendo esses R$18 que a gente estava de olho, mas eu acho que vale a pena acompanhar agora. Se ela perder esse 18 no dia de hoje, eu acho que pode ficar legal, tá? Então vamos até alterar aqui, em vez de 18,04, vamos colocar R$18, tá? Então esse é o ponto interessante para a venda da Cyrela, tá? Temos também aqui nas construtoras a Gafisa, que vocês estão vendo aqui agora. O mesmo caso da Rossi, tá? Mesma condição, perdendo aí os 10 e 20, ela passa a montar um pivôzinho, a gente chama pivôzinho, né? Porque é um pequeno pivô aqui no gráfico diário, e ela tem espaço para ir buscar daí os 9,62, tá? Aí eu acho que pode ficar bem legal, então vamos acompanhar também a Gafisa aí nessa situação. Finalmente nós temos a MRV E3, tá? Que ontem já cedeu bem forte, também era um ativo que constava no nosso call de abertura, e hoje ela tem tudo para ir lá testar esses R$13 caso o mercado continue cedendo, tá? Perdão, caso o mercado volte a ceder, porque até então não está cedendo, né? Se ela perder então os 13,19, gente, ela pode abrir espaço para buscar lá os 12,84, tá? Então acho que vale a pena acompanhar aí a MRV3, é um dos ativos que, como a gente sempre diz, nos parecem um dos mais fracos, pelo menos entre as construtoras, ela nos parece o mais fraco de todos, tá? Tem a PDGR3 também, que eu não gosto de recomendar a venda, vocês sabem. A gente sempre fala para vocês que das construtoras ela me parece a mais forte, tá? Ou a menos fraca, vamos chamar assim. Então eu não gosto muito de recomendar a venda na PDG. Mas de qualquer forma ela está aqui. Caso ela perca aí esses 9 e 10, ela pode sim buscar lá os R$9 e pode sim buscar lá o 8,70, tá? O ativo está em tendência de baixa, mas ela não tem cedido tanto quanto as outras construtoras, tá? Temos também a Fibria, tá? FIBR3, também um ativo que está muito legal. A gente estava acompanhando ela ontem já, porém ontem ela não chegou a fazer uma mínima muito significativa, operou consolidada dentro dos limites do dia anterior, a maior parte do pregão. E hoje vale a pena a gente ficar de olho nela aqui nos R$24,82, tá? Os R$24,82 ela monta um pivô no diário, tá?
Se ela montar esse pivôzinho novamente aqui, ela passa a abrir espaço para buscar lá os 23,90. Perdão, tá? Então esse é a fibra que a gente espera que movimente também um pouco mais no dia, caso o mercado desenvolva para baixo, tá? Temos também a hipermarcas HYPE3, tá? Estávamos de olho na hipermarcas no dia de ontem. Chegamos a montar algumas operações na hipermarcas, tentamos algum rompimento nela, mas acabou não desenvolvendo, como nada desenvolveu no dia ontem, tá? Foi um dia bem complicado, né? Não foi lá muito fácil. Então, mas continuamos de olho nela. Se ela perder aqui, gente, os 18,72, ela fica extremamente interessante e ela tem espaço daí para buscar a mínima, que é lá no 17,71. Então tem R$1 de alvo aí. Para hipermarcas, eu acho que vale a pena, isso é mais de 5%, então tem espaço para desenvolver bastante. Vale a pena ficar de olho na hipermarcas, porque ela está muito fraca e está dando todos os sinais de que pode retomar essa tendência de baixa aí, tá? Então vamos acompanhar bem esse ativo aí. Um que não costuma constar de nossos calls, mas que vale a pena a gente citar também, é a FFTL4, tá? Ficar de olho nesse ativo, caso perca aqui os 17,83, tá? Se perdeu 17,83, ela tem espaço aí, tem alvo para buscar a mínima lá em 17,41, tá? O ativo, repetindo, é FFTL4. Ok? Resolvido. Então, a FFTL4 aqui nos 17,83, tá? Temos aqui a DROG4 também. Essa não está constando aqui dos meus ativos. Só um minutinho. Deixa eu incluir ela aqui. DROG3, está aqui, ó. Tá? A DROG3 também vem de nova mínima, tá? Corrigiu nas médias. E caso ela perca aqui os 12,05, ela tem espaço para buscar a mínima lá nos R$11, tá? Esses dois últimos ativos que eu passei para vocês aí, a FFTL4 e a DROG3, muito cuidado em função do volume delas, tá? Então elas têm volume muito baixo. Dá pra gente fazer alguma coisa com elas? Até dá. Só tem que tomar cuidado em função do volume. Não tem um book exatamente consistente para a gente poder operar forte em day trade nela, tá? Alguns ativos que estão em região de resistência no diário e que podem vir a dar boas vendas, porém não são recomendações tão claras, BBAS3, tá? Como vocês estão vendo aqui, também está em região de resistência aqui no diário, em função deste topo anterior, certo? Ela tem espaço para ceder um pouco mais, para ir buscar essa mínima. Teve uma recuperação muito forte, então a gente já fica um pouco desconfiado. É importante, é necessário corrigir, mas também não pode corrigir tanto assim, tá? Então, de qualquer forma, vale a pena ficar de olho nos bancos, tá? Então, não são recomendações tão claras quanto as outras, porque já passaram para cima das médias do diário, mas são ativos que estão em zona de resistência. Então, vamos acompanhar aí. Caso perca o 30,90, a gente pode começar a pensar em fazer algum tipo de venda nesses ativos, tá? BBDC4, o Bradesco, tá? Também é a mesma situação do BBAS, está em zona de resistência aqui também no diário. E caso perca aqui os 30, deixa eu pegar o valor certinho para vocês, 31,99, ela também fica legal para a gente pensar numa venda, tá? Temos também YouTube 4, mesma situação, tá? mesma região de resistência, e também vale a pena a gente acompanhar, vale a pena ficar de olho
aí caso perca os 37,50, tá? Perdão, gente, tocando o telefone aqui. Então, pessoal, vamos ficar de olho aí. Temos também a MMXM3, tá? Acho que também é um ativo que pode desenvolver aí. Caso perca os 10,21, certo? Vale a pena acompanhar. Passa a abrir espaço lá para os 9,04, tá? Também um ativo que está em resistência aí no gráfico diário. E finalmente nós temos a JBSS3, que também é um ativo que está em resistência no diário. Esses últimos que eu falei, os bancos, a MMX e a JBS, não são tão declarados quanto os outros, mas eu acho que ainda podem ficar legais, pode valer a pena uma tentativa e uma entrada, caso a gente tenha um pivô nos 15 minutos ou perca essas mínimas aí, tá? Então a JBS, o ponto interessante dela seria o 6,05, tá? Então essas eram as nossas recomendações. Eu vou fazer agora as análises que o pessoal solicitou no chat. Então BVMF a gente já falou, a Hipermarcas a gente também já falou. A Rose pede lá a Brasil Foods, a BRFS3. Tá aqui a Brasil Foods, tá? Antes de ontem, na quarta-feira, um belo candle de alta, fortíssimo. O candle seguinte, um candle de indecisão, tá? Ela tem um ponto interessante aqui, Rose, lá nos 29,45, tá? Ela está muito próxima desse ponto, então a gente já tem que tomar muito cuidado com esse ativo, tá? Porém, caso ela rompa aqui os 29,14, ela tem espaço sim para ir lá buscar esses 29,45. Acho que ela pode desenvolver um pouco até lá ainda, tá? Então vale a pena ficar de olho, vale a pena acompanhar esse ativo caso ela vá tentar buscar essas máximas lá, ok? A Braskem, que o Eduardo pede pra gente lá no chat também, tá? BRKM5. Eduardo, a Braskem tá totalmente consolidada aqui no diário, como você pode ver, tá? Não está desenvolvendo tendência mais. Ela vem de nova máxima, porém agora ela não está mais conseguindo desenvolver isso aqui, tá? Então a gente precisaria ter um rompimento aqui nos 20,50, tá? Para poder acreditar que ela voltaria a ter alguma tendência. Por enquanto, ela corrigiu e está consolidando um pouco aqui dentro das médias, o que até não é relativamente ruim, uma vez que o mercado todo está caindo e ela continua parada lá em cima, bem próximo às médias, tá? Então demonstra bastante força aí do ativo, ok? Então vale a pena ficar de olho também na Braskem, mas só após os 20,50, ok? Então, pessoal, essas eram as recomendações do dia. Eu acho que a gente deve ter um pregão um pouco complicado, certo? O nosso índice futuro, ele ainda está no mesmo ponto em que a gente tinha passado para vocês antes. Não rompeu máximas, não rompeu mínimas, está exatamente zerado nesse momento. Então, ainda sem tendência, sem movimentação. A gente não tem por que acreditar numa tendência, em algum movimento mais forte neste começo, tá? O futuro americano continua lá em 0,04 de alta, tá? Então também totalmente sem tendência, e a gente acredita que o dia pode ser um dia enrolado, pode ser um dia de muita consolidação em função da agenda vazia, tá? Então, como a gente sempre diz para vocês, tomem muito cuidado com relação a esse começo de pregão. Não vale a pena a gente se matar nesse começo, não vale a pena tomar stop, principalmente porque o mercado não tem tendência, não temos volume, não temos direção, tá, gente? Então, nesse começo agora, a gente provavelmente vai ficar fora do mercado, vamos ficar aguardando a abertura do mercado americano, para a gente poder desenvolver alguma coisa, para a gente poder ter algo um pouco mais claro, um pouco mais consistente, ok? Então era isso por hoje. Muito obrigado pela participação de todos. Tenham um excelente final de semana, um bom descanso.
um excelente pregão, muita sorte, muita responsabilidade, como a gente sempre recomenda para vocês. Um grande abraço e até segunda-feira, pontualmente às 10h20, em mais um call de abertura aqui da Online Traders Interinvest Educacional. Até a próxima.